Olá, estamos começando mais uma aula de audiovisuais e hoje nós vamos falar sobre fotografia e vamos falar também sobre documentário. Hoje nós passamos de forma muito apressada por todos os lugares e nem sempre paramos para observar alguns cenários, algumas pessoas, algumas situações. E a fotografia, ela meio que congela o nosso olhar para essas situações. Então, hoje também a gente tem uma situação muito comum, que é de, na hora do intervalo, acompanhar ali diversos alunos com celular, fotografando. Hoje a gente tem a famosa selfie. Então a foto hoje ela é presente, né, bem mais do que antes, porque hoje nós temos mais recursos disponíveis para isso. E a fotografia é mais um recurso audiovisual que pode ser utilizado na comunidade, na escola, na comunidade, junto à comunidade escolar. E a gente vai falar um pouco sobre a fotografia e também sobre o documentário. As nossas aulas estão caminhando em duas perspectivas, né? A gente fala da questão reflexiva, né? Que tipo de reflexão esses audiovisuais podem proporcionar para a nossa comunidade, e falamos também de produção, apresentando como a gente pode também se apropriar desses processos para produzir esses audiovisuais. Então vamos falar sobre tanto da fotografia quanto do documentário nessas duas perspectivas, de reflexão e de produção. A fotografia, ela surgiu no século XIX e aí ela tinha como objetivo ser uma imagem verídica da realidade, não a realidade, ela apenas representa a realidade, ela não é o seu espelho. Até porque a fotografia, ela é muito particular. É o meu olhar enquanto fotógrafa sobre uma determinada situação. Então, se a gente pedir para 10 pessoas fotografarem uma mesma situação, cada uma vai dar um enquadramento diferente, cada uma vai dar um foco diferente para aquela imagem. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Não é a realidade, é uma representação que, na verdade, carrega todo o imaginário, toda a criatividade e o olhar de quem está fotografando, assim como todos os outros audiovisuais. No documentário também a gente vai ver que é muito disso, que é o olhar que você direciona para aquela imagem, para aquela cena. Nos slides vocês vão ter muitas informações sobre fotojornalismo, porque o fotojornalismo ele vai tratar sobre as características da fotografia, mas a gente tem também a fotografia documental e a gente tem a fotografia comercial. A fotografia comercial a gente vê nas revistas, nos jornais, na internet. É aquela fotografia que ela é feita para vender um determinado produto, uma roupa, uma comida, então é muito comum a gente ver. A documental é essa feita para servir de documento num determinado momento. A gente tem a utilização das fotografias documentais em tribunais, em julgamentos. Então é um tipo de fotografia que vai servir como documento. O fotojornalismo, na verdade, acaba tendo características de tanto da comercial quanto da documental, já que fotos jornalísticas servem como documento. A gente vai até ver que algumas fotos perpassam o tempo e tem uma simbologia e um significado muito grande para a sociedade. No início, as fotografias elas eram desenhadas e aí a gente foi evoluindo tecnologicamente até chegar nesse momento em que todas as pessoas são fotógrafas, porque quase todo mundo hoje tem um celular com câmera. Então hoje a gente tem, com essa evolução tecnológica, a facilidade de fotografar em qualquer lugar, a qualquer horário. Nós temos a apresentação aí de 3 revoluções do fotojornalismo. O primeiro seria com o surgimento das agências de comunicação que perceberam o poder da imagem. Mesmo que você tenha um texto narrando determinada situação, quando você tem uma imagem, ele é bem mais significativo, é bem mais marcante para quem está acompanhando aquela narração. A segunda revolução nós tivemos com a cobertura da guerra no Vietnã, nos anos 80. E aí a gente tem essa imagem que ela é bastante conhecida, muito difundida. Ela está com 43 anos que foi feita essa imagem, e essa menina, que hoje já é uma mulher, ela fala que até hoje essa foto acompanha a vida dela, que ela nunca conseguiu se desvencilhar dessa foto, né? E que é uma foto muito significativa, que serviu, na verdade, para mostrar ao mundo que guerra era aquela, né? Já que sempre foi vendido que o Vietnã era a parte errada daquela guerra, e aí a partir dessa imagem as pessoas começaram a refletir melhor sobre a guerra, né? Então, com um cunho bem de sensibilizar mesmo, e a imagem ela tem esse poder de sensibilizar, então essa seria a foto marcante dessa revolução.
A terceira revolução é a que a gente tem com os recursos digitais de manipulação, é o famoso Photoshop e outros programas de manipulação. Então hoje você tem uma foto que você não sabe mais se ela é verdadeira, ou se ela é uma foto montada, ou se ela é uma foto manipulada. Porque a gente tem algumas questões éticas. Primeiro que a pessoa ela precisa ser avisada que aquela foto foi manipulada, que passou por um programa de edição, que não é uma foto original. E hoje com esses recursos tecnológicos, você tem uma câmera com um objetivo que vai alcançar uma imagem bem distante. Então você tem outras questões como a invasão de privacidade, o direito autoral de imagem, com a facilidade da circulação das imagens pela internet, por celular, por todas as redes sociais e os demais programas e aplicativos. Então hoje você tem uma dificuldade em estabelecer direitos autorais. Então uma imagem vai ser difundida sem dar realmente crédito a quem fez aquele registro. Então hoje os avanços tecnológicos também trouxeram essas questões éticas para a discussão da invasão da privacidade, do direito autoral e outras questões que merecem ser pensadas e discutidas também com os nossos alunos quando a gente falar sobre fotografia. A gente tem aí uma imagem manipulada por Photoshop e a gente tem, na verdade, a televisão direcionando o nosso olhar enquanto fotógrafo, né? Dizendo o que é bonito, o que é feio, como deve ser essa fotografia, como não deve ser. Então a gente tem a televisão que vende a imagem da mulher perfeita, né? E aí por isso a gente tem todo esse processo, essas montagens, esses programas. E aí um exemplo de uma imagem manipulada, a diferença que é. Temos dois tipos de câmeras, analógicas e digitais. As digitais estão aí nas mãos de quase todo mundo, né? Então, são bem mais comuns. A analógica ela utiliza um filme com emulsão fotossensível e a digital, forma de código digital. Nós temos as câmeras formadas por corpo e por objetivo. O objetivo onde você vai estabelecer a luminosidade e a distância focal. Temos aqui dois modelos, uma de analógica e a câmera digital. A fotografia tem enquadramentos, tem planos, que a gente não vai detalhar muito. E eu queria falar um pouco sobre a composição, que é quando você acrescenta informações ao enquadramento. Então a composição, ela vai determinar muito a mensagem, o sentido da imagem que você quer passar. Por exemplo, quando a gente tem os ângulos normal, picado e contrapicado. O normal é esse que a gente está se vendo agora, e o picado é aquela imagem que é feita de cima. Então você passa uma ideia de inferioridade da pessoa que está sendo fotografada. Contrapicado é o contrário, né? Você tem uma fotografia feita de baixo e aí você tem toda aquela ideia de onipotência, de grandiosidade. Então pensar nisso também. Como a gente fala de olhar e fotografia é um olhar, é particular de quem está fazendo, então a gente atentar para que tipo de mensagem, para que tipo de informação a gente está passando com aquela fotografia. As questões éticas da fotografia é a gente pensar que a imagem ela tem mais impacto do que as palavras, como a gente já falou, né? Então, para eu entender um texto, eu vou ter que ler, mas a imagem ela causa um impacto imediato. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens. Falar de ética é falar de perspectiva. Então, uma imagem que é interessante para mim pode não ser interessante para as outras pessoas. Então, o que me agride, o que me ofende, pode não agredir, pode não ofender as outras pessoas. Então, entender que vai da perspectiva de cada um, como cada pessoa enxerga aquela fotografia. No jornalismo, por exemplo, é muito comum a divulgação de fotos de acidentes. Então, para um jornalismo que não é o jornalismo que a gente chama de legal, mas que aquilo é interessante porque vende mais, aquela imagem ela é mais impactante, ela gera mais curiosidade. Então, para o jornal vai ser bom porque vai aumentar a tiragem. Mas imagine para a família de algum envolvido naquele acidente, de ter aquela imagem repercutida, né? Imagine você que seja um pai e o filho abre o jornal e se depara com a foto do pai num acidente. Então, não é interessante para a família, não é interessante para as demais pessoas. Então, tem imagens que são extremamente agressivas, que infelizmente muitos jornalistas ainda não perceberam, muitos programas, muitos jornais ainda não perceberam e continuam utilizando essas imagens que acabam agredindo, acabam ofendendo outras pessoas. Então, ter essa questão realmente ética e entender o que é que você está fotografando, né? Que imagem é que você está vendendo. E aí isso vai ser muito particular, porque vai entrar a consciência, como está falando de perspectiva, vai ser subjetivo, então cada um vai definir o que é ético para você e o que é que não é. No slide você vai ter aí algumas questões para o debate, que são questões que podem ser utilizadas, né, nas escolas: direito à privacidade, valores, as situações violentas, traumáticas ou chocantes,
A gente tem também uma situação bem interessante que a gente viveu muito agora no período das eleições, que são fotos antigas com atuais. E hoje, né, diante da... tudo é gravado, tudo é registrado, tudo é documentado e dificilmente você vai conseguir se desfazer de uma imagem que circulou pela internet. Então, no período das eleições, nós tivemos muito, e como os candidatos, eles mudam muito de partido, de apoiadores, né, numa eleição está num partido, em outra eleição já está em outro partido, então você tinha essas fotos, que eram fotos antigas de adversários nessa eleição passada e que na outra eleição não eram adversários, e aí você tinha a circulação dessas imagens dos candidatos, às vezes juntos, outras vezes brigando, e isso eram fotos antigas, mas que eram vendidas nas redes sociais como fotos atuais. Então, as pessoas elas precisam ser avisadas, né, de quando aquele registro foi feito. Então, isso também é uma questão para a discussão de limites éticos. Persuasão visual como forma de manipulação, já que a imagem tem poder, né, a gente tem que ficar atento a isso também, o quanto a imagem pode chocar e pode manipular as pessoas. Imagens injuriosas, encenação, quando a imagem parece natural e ela não é. O abuso de efeitos visuais e a manipulação de imagens. Então, são questões que merecem ser discutidas com os alunos quando se pensar em trabalhar a fotografia como recurso audiovisual na escola. Falar de fotografia, o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo reconhecido no mundo inteiro, que o documentário que fala sobre a vida dele está concorrendo agora ao Oscar como melhor documentário. E ele disse que mais do que momentos decisivos, há vidas decisivas. A vida, tal como acontecimentos, seria incondensável num instante, seria irreduzível a um instante. Então, falando realmente da questão ética, o Sebastião Salgado, ele que traz fotografias que sempre suscitam debates e reflexões, ele tem imagens de pessoas em lixões, em situações de pobreza, de miséria, então para que realmente as pessoas reflitam sobre aquelas imagens. E aí ele diz que não é só um instante, então a mensagem que ele quer passar é que a foto não vale mais do que a vida da pessoa que está sendo fotografada. Então é interessante a gente pensar sobre isso, sobre esse limite ético de fotografia. Então, às vezes, no afã de vender uma boa imagem, de se ter uma boa imagem, você acaba repassando uma imagem que não é tão legal. A fotografia na escola, a gente tem alguns exemplos, inclusive uma professora premiada que trabalhou com fotografia na escola, ela era filha de fotógrafo, e percebeu que os alunos, no horário dos intervalos, ficavam o tempo inteiro ali com o celular, fotografando os colegas, fotografavam uma árvore na escola. Então, isso acabou despertando o interesse dela e a atenção. Então, por que não trabalhar a fotografia, né? Por que não trazer para esses alunos alguns conceitos sobre linguagem fotográfica, sobre a história da fotografia? E ela fez isso. Ela trabalhou primeiro a questão da história da fotografia, grandes fotógrafos, depois ela falou sobre como ângulos, tudo uma parte do que a gente tem aqui no nosso material, também no nosso material complementar. Então, a fotografia de uma forma mais profissional. Então, o que está por trás da fotografia? Isso ela trouxe para a aula, fez uma aula teórica com os alunos apresentando isso, o que é ângulo, o que é plano, o que é composição, a questão da linguagem da fotografia, que é o enquadramento, a luz e o foco. Então, ela trouxe todos esses conceitos para a sala de aula, apresentou para os alunos. Os alunos fizeram pesquisas sobre grandes fotógrafos, apresentaram para os colegas as fotos que mais gostavam. E a partir disso, quando eles tinham esse conhecimento mais técnico de fotografia, entendendo um pouco mais também das câmeras e dos recursos, aí eles foram para campo para fotografar. E depois de fotografarem, fizeram uma exposição do que fotografaram e reflexões também. Até como a gente falou no início da aula, nós passamos de forma muito apressada pelas coisas. Então, existem até recantos da nossa escola que a gente não conhece, que a gente passa sempre correndo, não tem muito tempo. Então, essa proposta do aluno revelar, porque a fotografia ela é subjetiva, então, para ele revelar o seu olhar. Vocês têm aí uma proposta de sala de aula de pensar num tema para uma exposição fotográfica. E aí essa é uma ideia de trabalhar a fotografia na comunidade escolar, mobilizando os estudantes para produzirem uma exposição fotográfica, mas não só as fotos de forma aleatória, mas essas fotos, antes de chegar nesse processo de fotografia, como a gente falou, a gente precisa refletir sobre o processo. Então, entender o que é fotografia, falar um pouco da história da fotografia, sobre enquadramentos, ângulos, planos,
sobre tipos de luz, para depois se chegar à prática das fotografias e, por fim, a exposição. E que essa exposição também, ela permita reflexões, né? Então, que mensagem eu estou passando naquela foto? Incentivar os alunos a nomearem suas fotografias, isso é interessante porque isso passa por um processo criativo. Então, a partir disso, você teria uma reflexão sobre o tema da exposição, né? Sobre o que foi mostrado ali pelos alunos. Então, essa é uma proposta. O projeto dessa professora vai estar disponível no material complementar, que é uma ideia de se trabalhar com fotografia nas escolas. Vou falar um pouco também sobre o documentário, que é mais um recurso audiovisual que pode ser utilizado na escola com esses dois vieses que a gente já falou, tanto da reflexão quanto da produção. O documentário, assim como a fotografia, ele é um olhar particular. Alguém recortou uma realidade e resolveu descrevê-la em forma de documentário. Então você tem toda a imaginação, a criatividade, os valores do documentarista num determinado documentário. Então a seleção de documentários para exibição nas escolas ficaria interessante nesse ponto de reflexão, de entender qual é a mensagem que se quer passar com aquele documentário. E discutir com os alunos, com a comunidade escolar, que aquele é o olhar do documentarista sobre aquela realidade. Então, se você pegar duas pessoas de oposição, você vai entender como uma enxerga aquela situação e como a outra enxerga. Então, o documentário também é esse olhar particular. Por isso que é interessante a gente entender como reflexão e entender também como produção. Então, de que forma eu olharia para aquela realidade? Se eu fosse documentar aquela realidade, que forma é que eu produziria aquele material? Então, é interessante a gente incentivar os nossos alunos a pensarem dessa forma também, e entender que aquilo é um olhar muito particular. A gente tem o caso do Hitler, por exemplo, que soube mobilizar muito bem a opinião das pessoas, apresentando um olhar sobre um determinado assunto e, na verdade, não dando espaço para que as pessoas refletissem, pensassem o outro lado da história, né? E aí a gente já conhece toda a tragédia que isso foi. Então, pensar dessa forma também, que aquilo é um olhar sobre um determinado fato e incentivar os alunos a refletirem sobre outra forma de olhar para o fato que foi retratado no documentário. Nós trazemos aqui alguns tipos de documentário para que a gente possa pensar até para a nossa atividade, né, qual o tipo de documentário que a gente quer trabalhar na nossa comunidade. E a gente tem o expositivo, que ele é o tipo mais comum, que utiliza ali elementos do jornalismo, do noticiário, apresenta diversas nuances de um assunto e tem como objetivo convencer o espectador daquele ponto de vista. Então ele vai ser bem direto, bem objetivo na proposta, convencer sobre um determinado tema. E ele é o tipo mais comum que a gente tem hoje. Se você colocar no YouTube documentário, você terá ali centenas e centenas e centenas de documentários dos mais diversos temas. Acho que tudo que você imaginar tem um documentário hoje para ser assistido. E muitas coisas ainda para serem produzidas, por isso que é interessante a gente pensar. O observativo é meio que ideia na cabeça, câmera na mão. Então você vai mostrar a vida como ela é, mas você vai capturar aquele instante sem interferir no processo, vai mostrar o que está acontecendo. Nas manifestações de junho, aqui no Brasil, de 2013, a gente acompanhou muito isso, que a gente teve ali o surgimento de uma pós-TV, que eram as pessoas com o computador, uma câmera na mão e registrando, imediatamente produzindo e já circulando aquele material. Então esse é o tipo observativo, esse que você vai produzindo à medida que as coisas vão acontecendo. Você não vai ter montagem de um cenário como você tem no expositivo. O participativo é quando o cineasta ou documentarista, ele participa do filme. De certa forma, ele vai induzindo as ações, ele vai perguntando, ele vai participando daquela ação. O observativo, como o próprio nome já diz, é autoexplicativo, ele vai só observar e registrar. Já nesse participativo, ele vai ser um ator social envolvido naquele processo. Então, ele vai dar a sua opinião, vai entrevistar outras pessoas, ele vai interferir ali no processo de produção do documentário. O reflexivo, ele não é muito comum, ele reflete sobre o fazer documentário, é uma negociação entre o espectador e o cineasta, vai indagar responsabilidades e consequências e questiona o poder de persuasão do documentário. Então, o nome também já é muito explicativo, ele vai refletir sobre uma determinada situação e vai ser meio que um diálogo entre o documentarista e o espectador, é como se fosse uma negociação de sentidos. O performático, ele é bem subjetivo, ele combina o real com o imaginário, ele é autobiográfico. Quem é muito bom no performático é o Ney Matogrosso.
Em Mato Grosso ele tem dezenas de registros que ele fazia nos momentos dos seus shows, em diversas situações, que acabou virando um documentário expositivo, que é um documentário interessantíssimo. Vou sugerir para vocês o nome no material complementar, mas esse expositivo ele foi possível a partir do performático, porque ele tinha diversos registros e um cineasta juntou todo esse material para fazer um único documentário. O poético, ele traz uma representação da realidade por fragmentação e não há uma montagem linear. Também não é muito comum, mas vai muito da criatividade do cineasta, do documentarista. Como a gente já falou, tem ideias para tudo e documentários de todas as espécies. A BBC, que é uma TV, ela é premiadíssima em documentários. A Rede Globo exibe muitos documentários da BBC, principalmente vida selvagem, vida animal. Então a gente tem toda essa efervescência de documentários. Inclusive nós temos o Ministério da Cultura, a TV Brasil, a TV Cultura, que são canais de TV que incentivam e financiam a produção de documentários. Então se você conseguir pensar na sua escola numa ideia de documentário interessante, é até bom ver esses editais, eles são lançados sempre editais, fomento para a produção de documentários, então é até uma vertente interessante para se trabalhar. Documentário na escola, como a gente falou da fotografia também, dá para ser pensado tanto na questão reflexiva, de você refletir sobre a mensagem que aquele documentário quer passar, sobre o fazer documentário, assim também como sugerir a produção de documentário. Então, no material complementar de vocês, é bem mais complexo, o roteiro e tal, mas a proposta é que vocês usem a criatividade e proponham um roteiro de vocês. Então, o que a gente tem que ter clareza? De qual assunto a gente vai abordar e qual o tipo de documentário que a gente vai fazer a partir desses 6 que a gente apresentou. Então, se eu tenho o tema, se eu tenho o tipo do documentário, analisar quais são as pessoas que serão entrevistadas e fazer uma pesquisa. Então eu preciso conhecer muito daquele tema que eu vou abordar no documentário. Se for biográfico de alguém, também você vai ter que conhecer muito dessa pessoa para definir que tipo de imagem você vai precisar, quem são as pessoas que você vai entrevistar, quais são as informações que você precisa e qual tipo de mensagem que você quer passar. Então esse trabalho começa também com uma pesquisa e a gente oferece no nosso material complementar um guia de como se fazer isso. Bom, a nossa aula por hoje é só e voltaremos na nossa última aula para falar sobre redes sociais, sobre novas tecnologias, de que forma que a gente pode estar utilizando também essas novas tecnologias junto com a nossa comunidade escolar. Então, um grande abraço e até lá!